Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Bisurando com Pirata. E hoje, nessa segunda-feira, nossos convidados, dois caveira moralizado, aqui da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Tenente Coronel Santos Rocha, subcomandante da Brigada Militar e Caveira, Coronel Douglas. Caveirada, seja bem-vindo ao nosso Bisurando com Pirata e é uma honra tê-los aqui. Agradecer, né? O espaço aqui é nobre, né? E a gente fica muito feliz de estar aqui para a gente poder passar alguma das coisas que a gente sabe sobre a vida de ser caveira, né? Então, muito obrigado pelo espaço, né? Grande pirata. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu pelo espaço. E aqui é sempre uma grande honra aí conversar contigo, conversar com os teus seguidores, os nossos seguidores, né? Sim. Trocar uma ideia com eles e falar um pouco mais sobre operações especiais, sobre a caveira e, enfim, falar um pouco sobre o nosso mundo. Vamos lá. Para você que está chegando agora, um dos assuntos hoje que a gente vai abordar durante o nosso Bisurando com Pirata é o tão sonhado e o tão falado curso de operações especiais e o que leva um homem já policial se tornar um caveira. O porquê e de onde vem essa motivação em ser um caveira. Vamos lá, começando aqui, eu vou deixar algumas perguntas abertas para os dois, tá? E são para os caveiras, e algumas eu vou direcionar individualmente. Para a gente começar aqui, ó, pergunta polêmica, tá? Essa aqui vai primeiro para o Coronel Douglas e depois para o Tenente Coronel Santos Rocha. Primeira das polêmicas, né? É, a Já vem a primeira. primeira. Vamos lá. Quem não é bem-vindo ao curso de operações especiais? Vamos lá. Pessoas que não querem abraçar a causa de proteger as pessoas de bem. Esse não é uma pessoa, tem que ser uma pessoa abnegada que queira se entregar de corpo e alma para proteger a nossa sociedade. Quem não quer isso não vai ser nunca bem-vindo num curso de operações especiais. É o super vocacionado, como a gente fala. É o super policial vocacionado. O BOP ele é uma unidade que ele é uma reserva muito rara para um comando de uma instituição de segurança pública. Ele tem que ser uma tropa que vai resolver qualquer tipo de problema para um comando da instituição, no caso, o comando da brigada. O comandante da brigada ele tem que ter a tranquilidade, né, e ver em nós a solução do problema. Ele não pode ficar angustiado por nós estarmos indo para alguma ocorrência. Então, todo policial que queira vir para o BOP, ele tem que exatamente entender isso. Ele vai se dedicar para uma equipe, ele vai se dedicar para um grupo, ele vai se dedicar para uma instituição, ele vai se dedicar para uma sociedade. Então, alguém que não é super vocacionado, alguém que ele é egoísta, que não é nem um pouco altruísta, que é um camarada que pensa que quer pertencer à elite porque ele quer ser um elite, né? Esse tipo de perfil não vai vingar ali dentro, né? Tem que ser um camarada super vocacionado, tem que ter uma decência moral muito grande, porque o batalhão ele precisa ter confiabilidade, credibilidade, integralidade. Isso aí se dá com todas as pessoas ali dentro. Então, todo policial ele tem que ser super vocacionado, com uma decência moral, com uma capacidade de doação ao grupo, capacidade de se doar para a sociedade, muito mais acima da média do que os outros policiais. Então, o camarada que não consegue introspectar isso, que não tem esse perfil, ou que tem dúvida se ele tem esse perfil, ele com certeza não vai ser bem-vindo. Exatamente. A humildade, né, ela tem que ser bastante aflorada entre quem vem fazer um curso de operações especiais. A capacidade de entrega, ela tem que ser exacerbada, tem que ser muito além do normal. A pessoa que consegue concluir um curso, né, de operações, ele tem que ter, a postura dele tem que ser diferente. Tu tem que olhar de relance para ele e ver no comportamento dele algo que foge da curva. Desde que seja
como segurar uma arma, como se comportar num ambiente, a tomada de decisão, Relacionar também com como se todo mundo. relacionar com as pessoas. Isso não significa ser um cara, assim, fraco. Ele tem que ser uma pessoa que a postura dele seja a postura de um líder. Isso não tem a ver com o seu grau hierárquico. A liderança não tem a ver com grau hierárquico. Entendeu? Não tem a ver. Então a gente precisa de pessoas que sejam resolutivas lá, pessoas que peguem o problema para si, mesmo que não seja dele, e eu vou resolver isso aqui. Então isso que o 07 fala aqui é importante porque uma pessoa que não vai ter isso ao final, ele não vai conseguir nem concluir o curso. Não vai, lá no início ele se entrega, ele abre as pernas e não é para ele. Então a gente vê muitas pessoas muitos alunos que iniciam o curso e eles perdem porque eles são egoístas. Quando tá tudo bem, né? Tá tudo bem ali, tu não sente problema. Agora quando aperta assim, a fome, o frio, o sono, aí tu começa a dar o desconforto. O cara que é egoísta, ele se revela, ele quer. E ninguém consegue terminar um curso de operações especiais sozinho. O grupo te ajuda muito. Ou quase sempre. O cara que não consegue ver isso, que vai ter momento que ele vai estar forte ao ponto de oferecer ajuda. E se ele não fizer isso, e o egoísta não faz, tá? Em algum momento ele vai quebrar. E aí quando ele quebrar, se ele foi egoísta lá no início, as pessoas vão virar as costas para ele. Porque ele virou as costas lá no início quando ele estava bem. Então a questão da humildade, do querer ajudar os outros já começa lá no curso. Com o teu irmão que está do teu lado, o teu canga, né? O companheiro que está passando trabalho ali e que, por exemplo, naquela fase do curso não é o forte dele, é a fraqueza dele. E o medo é constante em todos nós. Né? Eu e o 07 aqui, a gente somos do mesmo turno. Mentira. Sim. Então, eu já descobri mais coisa aqui para perguntar. Nós somos do mesmo turno. E assim, teve momentos no curso que um queria matar o outro. Normal? Normal. Mas assim... Tinha dia que você queria abraçar ele também. Exatamente. Então, essas coisas de união... o medo ele é coletivo naquele momento, a dor é coletiva. Tu começa a ver que a dor do teu irmão passa a ser a tua. E tem indivíduos que não conseguem fazer isso. Essa questão da empatia, de ver a dor do outro e tu tentar fazer o que tu pode para amenizar aquilo, começa dentro do curso. Bom, se tu consegue trabalhar isso dentro do curso, depois que tu sai, fica muito mais fácil de tu ver essa missão, de tu ver alguém que tu nunca viu antes para tu ajudar ele. Né? Agora nas enchentes aqui, o trabalho de liderança, de empatia, que os caveiras mostraram e que nós vimos lá no Vale do Taquari, mais por menor, né? A gente viu lá o caveira limpando rua para receber, né, pessoas que vinham trazer brinquedos. Tá, mas pô, caveira limpando rua. Pois é, mas ele queria o melhor para aquelas crianças que estavam ali. Então, e ao mesmo tempo, de vez em quando ele tinha que puxar as orelhas de alguém. Ele era o líder, o cara firme, não deixava esmorecer. Então essas coisas fazem... É o perfil do que a gente quer. Entendi. Entendeu? Eu não quero o super-homem. E até eu acho que os caras que eram tipo super-homem nunca conseguiram concluir, né? Não precisamos de atletas, né? Não precisamos de atiradores. O atleta... Quer atirador, vai ser CAC. Exatamente. Vai ser esportista, né? Quer ser atleta, vai fazer educação física. A gente precisa de um perfil. Não precisa de ralo. Não, a gente precisa de um perfil, né? Porque o atleta a gente forma depois. O atirador a gente forma depois. Ele vai treinar muito, ele vai se tornar um camarada com uma habilidade muito boa. Ele vai se tornar um camarada com um condicionamento físico muito bom. Mas antes disso, a gente precisa identificar se o camarada tem o perfil. Que é isso que o 01 falou aqui, que é o perfil. Ele tem que
Se perguntar pra qualquer caveira lá, desculpa, Cagando. ele posso. não tá preocupado com ele, ele tá preocupado com o outro, Sim. entendeu? Se ele tiver que, ele prefere ele morrer, mas não deixar o irmão dele morrer. Tá, mas deixa eu Então, fazer uma pergunta. Essa é a questão da doação ao grupo, né? Vou fazer uma pergunta aqui, e quem deixou a bolinha quicando foi o senhor. E é pros dois. Quando você descobriu que tu tinha perfil? Em que momento? Porque eu ouvi várias vezes que o caveira nasce caveira. O curso só comprova aquilo que ele acreditava. Mas em que momento tu falou assim, vou falar como todo mundo queria falar, né? Essa porra que eu quero pra minha vida. Em que momento o senhor falou assim, e foi a virada de chave? É isso que eu quero pra mim. Teve um start? Eu acho que não. Eu acho que é quando o grupo fecha. Em determinado momento do curso, porque o curso ele começa muito individual, né? É nós contra nós mesmos, né? É aquela correria aquela pressão, É aquela... rápido, xerife! Isso, é isso aí, aquele, pô, te ajeita e entra em forma e cadê teu equipamento, né? E é rápido e... Então, no início, é uma briga de nós contra nós mesmos. A gente não consegue se identificar com o grupo ainda. Eu não conhecia o 01, né? Não conhecia? Não, eu conhecia de ouvir falar, o Douglas, né, lá da brigada, mas nunca tinha convivido com ele. Então, nós éramos muito desconhecidos entre nós mesmos, né? Então, no início do curso, é aquele ralo contra nós mesmos. Só que chega uma hora que o curso começa e o curso ele visa isso, né? Ele impõe dificuldades para a sobrevivência coletiva. Brigam. Então, tem muita briga, né? Então, até perceber que realmente a gente vai sofrer menos quando a gente se torna um grupo fechado, isso demora um bom tempo. Então, a gente se fortalece como grupo. Quando é que vira a chave? Quando é que a gente consegue se identificar? Quando a gente começa a perceber que o grupo é o forte. Porque quando a gente vê assim, pô, o grupo é o que vai me carregar, é porque eu já tô assim, ó, não, eu quero a minha doação pro grupo. Porque se eu ajudar ele vai me ajudar, a gente vai até o final. Entendeu? Então a gente começa a perceber os valores coletivos. Quando a gente consegue perceber o valor coletivo e deixou o egoísta já saiu, né? Aquele camarada que é fraco psicologicamente já saiu, a gente se fortaleceu como grupo, a gente vai chamar, bom, essa porra aí, vamos chegar até o final essa merda, vamos acabar com isso aí. Entendeu? Ninguém vai mais nos tirar. Tá dando não risada da desgraça, né? Entendeu? Se eu me quebrar, eu vou até o final, não me interessa, vou morrer. Então, é aquela coisa quando o grupo se identifica como grupo, o Somos turno, um né? turno. No caso, o turno. Quando o turno se identifica como turno, um turno de Joé, aí eu acho que o camarada vira a chave qualquer um. Acho que qualquer turno é isso aí. Porque até chegar lá, é uma briga individual, assim, né? É uma guerra... aquela revelação... É você contra você mesmo. Exatamente. Aquela revelação dos sentimentos meus, assim. O quanto eu sou perseverante, o quanto eu sou resiliente, o quanto eu sou resistente, né? O quanto eu sou teimoso, sabe? O quanto eu sou brigão. É aquela coisa comigo, né? O quanto eu sou coletivo, o quanto eu não sou egoísta. E até começa a perceber aquelas dificuldades de grupo. Que a própria coordenação do curso força isso, né? E quando existe essa identificação do turno fechado, aí já era. Então, acho que eu não vou ser tão filosófico como tu, mas assim, cara, quando tu vê que tu entrou príncipe ali e tu virou um mendigo na maneira assim, tu tá desconstruído. Literal. O que tu era no início e tu já não é mais, é o momento que tu percebe que tu mudou. E porque o curso ele vai te tirando todos os confortos. Tudo aquilo que tu tinha como certo, tu começa a trabalhar sempre com as incertezas. E para vencer as incertezas, tu precisa confiar muito em você e no grupo que está no teu entorno. E chega um momento ali, que eu não saberia dizer quando, que a gente foi ver isso, tu tá fazendo as coisas ao natural.
Aquilo já faz parte do teu comportamento natural. Não se incomoda Tu mais não com te o incomoda mais com aquilo. Literalmente, Tu começa, exatamente. A questão do medo de morrer, né? Exatamente. A questão do medo de morrer. Nenhum tem medo de morrer. E não significa assim, a gente é louco, não. É que a gente procura afastar o medo, porque o medo vai te atrapalhar. Então, se tu te entrega para fazer qualquer coisa, eu vou correr, eu não fico preocupado se eu vou torcer o pé, mas tem gente que é assim. Se eu vou fazer qualquer atividade, não, eu acho que vai dar errado. Então, essas pessoas elas vão ficando no caminho. E aí quando tu vê o teu entorno, tu começa a olhar assim, pô, mas a gente é meio que parecido, né? Todo mundo, né? Tá todo mundo pela ânsia de chegar no objetivo, seja ele qual for. Exatamente. E aí quando tu vê assim, pô, nós nos transformamos. Então o curso tu entra príncipe, um belo dia tu olha assim, tem coisas que tinham um significado para ti antes que agora tem um significado muito. Uma roupa, né? Eu tenho uma cena assim que no final do curso que me deram uma gandola toda rasgada, uma calça que só tinha uma perna, e eu me lembro de ter vestido aquilo e sentir assim, cara, que roupa quentinha, pá, que conforto. Cara, era a roupa do mendigo. Aí tu começa assim, ou um prato de comida. Quando tu come um prato de comida que tu tava ansiando e assim, tu vê assim, bah, uma comida simples, arroz com feijão. Sim. E aí tu vê que aquilo ali é extremamente... Então tu começa a dar valor São para etapas. coisas que tu não dava valor antes. E que passam a ser importantes para ti como ser humano, e aí isso faz com que tu consiga ter empatia nos outros. O cara tá reclamando só por isso, não, aquilo ali é importante para ele. E como tu passou ali, A merda, né? É isso aí, cara. A merda é a melhor cola que tem, a É. merda une. Entendeu? Só que tem gente que não reage bem, né? Tem gente que não consegue identificar isso. Tem gente que mesmo na merda, ele vai querer sempre pensar no dele e foda-se o grupo. O senhor, Entendeu? assim, É o contrário. Vai ver que... eu sempre, lá em casa, eu falo que eu nunca fiz um curso, mas eu tenho ele em AD, né? Que é a melhor fase. Tu não sofre, tu não tem um desconforto. E o bom de filmar o curso de operações especiais é que tu consegue ter a pós-aula, né? Tu fica editando, tu fica vendo. E de tanto editar e olhar, editar e olhar, editar, olhar. Tem uma frase até no filme Tropa de Elite que eu trago pra minha vida e eu adotei isso como filosofia. E quando eu falo da guerra, eu não falo da guerra declarada, mas da guerra diária. E a minha sogra, quando eu abro a geladeira, eu falo, o que tem pra comer? Aí ela fala pra mim, tem isso, esquenta. Esquenta é o caralho, daqui. Aí é feijão, tudo. Aí ela fala assim, mas tu vai comer frio? Eu falei, você nunca passou fome. Tu não sabe o que é ver um próximo passando fome. E por que eu tô dando esse exemplo meu de casa? Quando aperta a situação e tu vê, ter presenciado alguns alunos de operações especiais, ter passado por dificuldade, tu vê que às vezes a tua dificuldade diária emocional não é nada perto do que um aluno passa durante o curso. Porque quando eu tenho um problema, e esse problema vai ser semana que vem, eu lembro do que eu aprendi filmando, acompanhando o curso com um homem de verdade igual a vocês. Mas a água eu não sei se eu vou passar. Filha, a água é semana que vem. Eu vou procurar sair vivo da corrida. E se eu sobreviver hoje, aí eu vou ter medo semana que vem. Como é administrar isso e o desconforto virar rotina? O curso ensina isso, né? O curso, ele te ensina a suportar o desconforto. Entendeu? Então, quando a gente está desconfortável, para nós não é incômodo. É bom. Não digo que bom. Pô, tu dormir pouco, tu comer comida gelada, tu entendeu? Claro que não é confortável, mas tu come, tu dorme pouco e Se tu opera. precisar, tu tá pronto. Se tu precisar, tá pronto, tu opera. Tu tem que superar a dificuldade. Tu sabe que quando a gente vai para uma ocorrência, tem muitas ocorrências que os primeiros dias são muito ruins.
Não é? Horrível. Porque até a gente conseguir dar um conforto adequado para a gente operar, né? Aquilo ali vai demorar alguns dias. Mas então a gente vai dormir pouco, a gente vai comer mal, mas a gente precisa entregar, a gente precisa operar, a gente precisa cumprir missão. Então a gente aprende a operar no desconforto. Então, mesmo comendo mal, comendo pouco e dormindo pouco, eu tenho que continuar tendo raciocínio. Eu tenho que ter capacidade de raciocinar para estar sempre mentalizando o passo a passo, o processo e tomar as decisões corretas e coerentes para aquele cenário da ocorrência. Então a gente opera, a gente se acostuma com o desconforto. A gente não dá bola para o desconforto. Porque a gente se preocupa com o resultado, a minha missão. Se der para comer, eu como. Se não der para comer, não como. Mas me deram uma comida fria. Eu tô com cara, me dá essa comida fria aqui e vamos. Deu. Entendeu? O objetivo é o resultado, é o foco na missão, entendeu? Porque se eu começar a ficar preocupado com o conforto, porque o conforto para mim é o mais importante, eu não vou conseguir dar foco no resultado. Eu não vou conseguir pensar no coletivo. Eu não vou conseguir pensar na tropa. Eu não vou conseguir pensar no meu irmão. Eu estou preocupado com o meu conforto, é o egoísmo. Então, lá na ocorrência, não tem que estar preocupado com isso, tem que estar preocupado com o resultado. Se der para comer, tu come, se der para dormir, tu dorme. Entendeu? E nós, como comandantes lá, a gente se preocupa até, eu tenho que dar conforto pro cara operar. Então, se eu não estou comendo e ele não está comendo, eu não vou comer. Entendeu? Eu tenho que estar preocupado em que, assim, ó, cara, ninguém está comendo. Eu tenho que arranjar uma comida para nós. Porque ele tem que comer também. Entendeu? Então, a gente também tem a preocupação daí com o efetivo. Então, aí é a questão do comando, da liderança. Faz parte da nossa função isso aí. Então, E, né, 07, uma coisa assim, né? Os obstáculos, eles estão na tua cabeça. Coisas como conforto, descanso, alimentação, são obstáculos que o indivíduo, ele vai, se ele der bola para isso, ele vai parar de se preocupar com o cumprimento daquele objetivo e o caveira, né, ele aprende a ser muito flexível. Então, por exemplo, os militares, né? Os militares são, eu vou usar uma expressão, nós militares somos quadradinho. Tu aprende o passo 1, o 2, o 3, o 4, o 5 para chegar no objetivo. O homem de operações especiais, ele aprende o seguinte, que eu posso pular fases. Então eu posso pular do passo 1 pro 3 pro 5, sempre com foco no objetivo. Tudo vai depender do tamanho da minha perna. Agora, o importante é o resultado final e não o processo. Tu consegue entender? Entendo. Então, aqueles obstáculos que estão na tua cabeça, tu tem que tirar eles de lado e focar no resultado final. E aí tu aprende a ser flexível. Se eu tenho um casaco para não passar frio, eu uso. Se eu não tenho, esquece, passa frio e continua operando. Essa questão, o teu maior inimigo no dia a dia está na tua cabeça. é o curso. O medo, né? O medo, ele é presente sempre. Mas só que chega uma hora que tu tem que deixar o medo de lado, porque o medo vai te paralisar. E o medo, ele só tá na tua cabeça. O curso ele é imposição de dificuldades Eu ia falar psicológicas. isso, perguntar Ele não é isso. dificuldade de imposição física. A dificuldade física, ele é para impor o desconforto, mas para ver como tu vai suportar o desconforto de forma psicológica. O que nós precisamos chegar lá no final do curso é um camarada que suportou tudo isso, porque a cabeça dele é forte, é focada no objetivo final. Entendeu? Então, o atleta, o cara é top, o cara é triatleta. Aí tu olha assim, tem os caras que chegam lá, o cara capa de revista, trincado, assim, sabe? Trincado. O cara não aguenta 2 dias. Como é que é? Cãibra no peitoral? Câimbra no peitoral. Então não aguenta 2 dias. Aí, pô, em 2 dias, a gente não consegue quebrar uma pessoa fisicamente em 2 dias. Entendeu? Ele se entregou pro psicológico dele. Entendeu? A cabeça dele que não fez ele continuar naquela dificuldade. Ele se entregou para a dificuldade. A primeira dificuldade dele, ele se entregou. Então, é o psicológico. Então, vai ter imposição física? Vai ter
rigor físico, vai ter... É aquela coisa assim do Pacola, né? O Pacola ele resume muito bem. Eu quero chegar nele. Pacola resume muito Fazer uma bem lá. Era pergunta. meu canga, nosso turno aqui. Ele resume muito bem, assim. As pessoas perguntam, né? Como é que é um curso de operações especiais? E ele resumiu muito bem, assim. O camarada que entrou no curso e saiu do curso, porque ele não concluiu, ele desistiu, para esse camarada, tu não precisa tu falar como é que é um curso. O camarada que nunca veio no curso e quer saber do curso, esse não adianta tu falar como é que é o curso. Porque tu vai falar pro camarada assim, tu vai passar fome. Certo, vai passar fome. Mas o camarada, ele tem que estar lá dentro passando fome. Para ele ver, para ele rever como ele reage. Tu vai passar frio. Então a gente diz assim, tu vai passar no curso, tu vai passar fome, tu vai passar frio, tu vai ficar cansado. Pirata. Tu vai estar molhado. Isso tudo são dificuldades que a gente diz, tu vai estar assim. Mas não adianta te falar. Tu tem que entrar no curso, tu tem que cair para dentro, entendeu? E suportar a dificuldade. Se tu não suportar a dificuldade, é porque tu não tem perfil para isso. Ponto. Quantas vezes eu entrei em hipotermia? Porra, que é... Eu não podia passar na frente de uma geladeira que eu entrava em hipotermia. Ligava o motorzinho aqui. Uma pergunta. O que é mais difícil, ser aluno ou ser xerife? Porra. Essa saiu assim do nada. Cara, eu acho que é mais difícil ser coordenador do curso. Boa. Não, boa. eu digo durante o curso. Durante o curso. Mas é isso aí mesmo. Porque ser aluno chega a ser fácil. Porque o coordenador, ele sofre junto com o aluno. E ele se preocupa um passo à frente do que o aluno vai fazer. Então, o que ele vai sentir. O que ele vai sentir e até o limite que ele pode fazer. O coordenador, ele é uma ginástica, eu acho que é quase um outro curso de caveira. É uma responsabilidade gigante, né? Porque aquelas pessoas que estão no curso, eles já são teus irmãos. Entendi. Eles só estão passando pelo rito. A gente está preparando eles para trabalhar com a gente, né? Então a gente quer extrair o melhor de cada um. Tu vai olhar as nossas fotos assim, que a gente nem divulga. Eu já vi. Quando tu tá monitorando os cursos, a nossa o semblante assim é tão quebrado quanto dos alunos. Emocionalmente o cara é uma preocupação. Ele desgasta muito. Porque você, ao meu ver, você enquanto aluno, por mais que tu tenha ali fechado com o turno e tu é aluno, ninguém pode tocar o sino por você, né? Ninguém pode formar por você. Então a tua derrota, a tua vitória, ela é individual. Agora você como coordenador, tu tem que se preocupar com o turno, com a coordenação e com a instituição. Exatamente. Então assim, é muito densa a responsabilidade. É isso aí. O aluno é mais fácil. É aquela coisa. Eu tô de saco cheio, eu vou embora. O pessoal fala assim, é difícil conquistar a caveira. Cara, o mais difícil é depois. O mais difícil, mas assim, anos luz piorado é ter a caveira no peito, manter ela e representar ela. Eu acho que, na minha opinião, né, sempre fala que pro aluno formar são 3 S, né? Sorte, saúde e simpatia. E o saco, 4. Eu acho que o saco é o ad eterno. Tem que ter muito saco. Porque se é Mas difícil... é um psicológico, né? É o psicológico, o saco, tu suportar... Porque tu teve sorte de formar, tu teve saúde e tu teve a simpatia. Tem os outros S que o cara vai descobrir só no curso. Mas tu sabe que em cada um de nós, assim, esses obstáculos que o curso... Eu, por exemplo, eu gosto de correr, tá? Eu sei. Mas não tem dia que eu tô quebrado. E eu cansei de fazer isso pra mim, né? Quando eu tava correndo, eu queria desistir. Olha o que eu fazia comigo. Olha só. Eu botava na minha cabeça que se eu parasse, alguém importante pra mim ia perder a vida. Então eu precisava chegar no objetivo. E eu ia me repetindo. Caraca. Por quê? Porque o obstáculo, tá doendo a perna, mas o principal obstáculo é a tua cabeça. Tu mudava o mindset total. Porque a tua cabeça tá dizendo que a dor na tua perna, que a cãibra que não sei o que, aquilo ali vai te parar. Então quando tu bota um problema, que é perder alguém importante, tu não para. Então o caveira, ele faz isso a todo momento, cada um do seu jeito. Eu dei um exemplo meu. Entendi. Entendeu? Eu não quero desonrar por eu parar de prosseguir no meu objetivo, porque eu fraquejei por algo menor. Então, essas coisas, cada um vai moldando para si como fazer isso.
entendeu? Então, essa questão de não desistir, de não se entregar por coisas menores, é uma disciplina que a gente ou tu tem ou tu não tem, não tem outra maneira, né? E o aluno lá do turno, ele tem que aprender aquilo ali durante a guerra. A guerra dele é o curso. Então não tem como passar aquilo ali. E se o cara passou, aquilo ali vira, eu digo, tu já viu alguém morrer porque não tomou banho? Porque não escovou os dentes? Mas eu tenho certeza que tu já ouviu assim, pai, eu não posso ficar sem escovar os dentes. Já. Eu mesmo. Eu me enlouqueço. Ah, eu não posso ficar sem tomar banho. Eu sempre digo, tu já viu mendigo morrer porque não tomou banho? Literalmente o aluno vira mendigo, então. Tu vira um mendigo. Mas são coisas assim que a gente dá importância, mas que tu vai ver lá pra sobrevivência, aquilo não é necessário. É um luxo que tu pode desprezar. O dormir, tu pode desprezar, o comer, tu pode desprezar, o calor. Até um limite, óbvio, né? Mas a gente nós às vezes fraquejamos antes do limite chegar, né? 2 dias, como ele disse. Eu hoje na minha função, eu já cheguei a ficar 2 dias sem dormir. E eu continuei operando. Vi lá em Roca Salles. Né? Então, sabe, essas coisas a gente vai... só que tem pessoas que se entregam muito fácil para isso. Esse é o tipo de pessoa que talvez eu não queira lá. Uma pergunta para os dois. Vamos presságio agora, déjà vu. Vamos voltar no curso dos senhores. Em algum momento sentiu vontade em desistir? Todo momento. Todo momento. Todo Sério? momento. O cara que vai pro Tem. curso e fala, nunca passou na minha cabeça ir embora. Esse cara nem concluiu o curso. Esse cara nem concluiu o curso. Quer Eu não ver? tenho, todo caveira, todo camarada formado, perguntar pra ele, isso não, isso é a todo momento isso aí. Porque faz parte da guerra psicológica. É uma guerra psicológica. Porque a coordenação vai impor dificuldades e a todo momento vai te colocar à prova. Tu vai embora, tu não vai aguentar e tal. Então, aquilo vai incutindo na tua cabeça e é uma guerra contigo. Será que eu vou me entregar pra mim? Será que eu não vou aguentar? Será que eu vou suportar até o final? Então, é uma guerra, sim. Esse pensamento esse sentimento de pensar em ir embora, ele tem diariamente, assim, mas O que várias segura o vezes. cara não ir embora? É a persistência, a tua resiliência, a tua vontade de vencer, a tua vontade de superar as tuas dificuldades, a tua vontade de testar. Eu acho que o pior momento, né, era o retorno das liberações. Tem algumas etapas que tu libera o aluno para É bom o senhor ele, falar pra ele nisso. pegar olha, tu tem que repor teus kits. Descansado Tem na carcaça. etapas que ao natural, por exemplo, o aluno lesiona os pés, então é programado uma parada. E aí nessa parada, o que volta pro aluno? O conforto. Amor, você não precisa O disso. conforto. Aí Exatamente. quando ele experimenta o provar o conforto quê, e meu? ele... Bom, agora, e assim, ó, é uma opção tu largar o conforto. Aí tu tá no conforto, tu tem que voltar. Esse é o pior momento pro aluno. Nós vimos pessoas, assim, profissionais fantásticos, mas que nesse momento ele fraquejou e desistiu. Tem cara que ele entra, né? Porque tu tá num campo de concentração. Aí assim, agora sai do campo de concentração, vai lá pro cinema, vai lá comer pipoca, agora tu volta. E tu volta pelas tuas pernas, entendeu? É a tua disciplina que vai te levar. Resumindo, tu volta pra se fuder. Sabendo E aí? que vai ser ruim. E aí? Não, pois é, Então as precisa primeiras muita liberações é muito ruim. resiliência. E sabe o que eu falo, Caveira? Eu vou te falar. Sempre a minha opinião aqui. E sempre vai brinca lá ser... que não dá pra liberar o aluno, senão ele vai embora. E as fobias, assim, ó, no início a gente pergunta, qual é a tua fobia? Qual é o medo que tu tem? Aí tu diz, tenho medo de... Eu vou falar eu tenho medo de faca. Eu descobri que eu tinha medos maiores. Tu não sabe os medos que tu tem, até tu ser colocado à prova. Eu, por exemplo, eu descobri no curso que eu era claustrofóbico.
E eu era sempre o primeiro a entrar num lugar fechado e o último a sair. E eu ficava assim, ó. Quando todo mundo saía, eu era o último, né? Eu ficava assim, será que vão me permitir sair? Ou vão me esquecer aqui? Já tá com E ódio pra, no e coração. pra mim, o já. meu medo, o que era? Faca. Eu descobri que eu tinha medo de lugar fechado. Uma pergunta agora para patente. Tá? É místico, é lúdico, é mentira, é falatório, mas o curso para oficial é mais carregado. É o mesmo curso. Mesmo curso. É o mesmo É o curso. mesmo Não curso. tem diferença. Não tem diferença. Do praça oficial, a É o- porta de entrada é a A mesma. porta de entrada é a mesma, não tem diferença. Não tem diferença. Claro que o oficial, em determinado momento do curso, ele vai ser cobrado Mas, para exatamente, para justamente ele verificar assim, tá, e aí, tu é aqui oficial, tu é capitão, tu é tenente, tu é major, e aí o quanto tu vai abandonar tuas estrelas, né? O quanto tu vai largar tuas estrelas para salvar o teu irmão. O quanto tu vai te igualar ao lado dele, o quanto tu vai te nivelar com ele, o quanto tu vai te doar para ele e não vai usar tuas estrelas naquele momento. Então, esse teste acontece. E tem que testar, tem que testar. Porque realmente, numa condição convencional, militar ele pensa quadrado, o comandante ele comanda. Então, a tropa, em tese, vai estar ali fazendo as vontades, né? Não digo as vontades, né? Mas fazendo as missões que ele determina. Então, tem um regime de subordinação, de hierarquia. Só que no turno, é todo mundo igual. No turno, todo mundo igual. Ele não vai ali, ele não vai mandar no turno, ele vai ser mandado. Ele não vai mandar todo mundo ali. Ele vai, em determinado momento, o xerife é um soldado, vai mandar ele montar barraca. Vai mandar ele limpar as armas. Então, vai ter um soldado dentro do turno, mandando um capitão cumprir uma missão de execução, uma missão de baixa complexidade ali. Vai limpar uma arma, vai fazer uma... Vai É do alfinete ao foguete. alfinete a foguete. E aí tem que ver como é que ele reage. E aí isso é testado. Isso é testado, tem que ser testado nele essa capacidade. Então, em alguns momentos, essa exigência vai acontecer mais para ele do que para um outro, para o graduado, por exemplo, o soldado, o sargento. Mas o curso, como doutrina, como aula, né, ele é o mesmo para todo mundo. E no caso dos oficiais ou dos graduados, eu acho que a expressão que tu chega a príncipe e tu tem que te transformar num mendigo, essa desconstrução... Responde. Para ele o abismo é muito maior, né? O abismo é maior. E tu tem que lidar com isso. E a outra coisa, né? Tu tem que aprender que uma tropa de operações especiais, tu não comanda pelas estrelas e divisas. Tu comanda pelo exemplo. Tu tem que dar o exemplo. Tu não pode... Quando tu dá uma... E assim, o graduado e o oficial, em algum momento, ele vai ter que escolher um dos irmãos para enfrentar alguma missão que talvez ele não volte. E tu tem que ter hombridade de fazer isso. E a pessoa tem que respeitar que a função dele é essa. Mas esse respeito tu adquire no dia a dia. Né? Até a gente teve contato agora recentemente fazendo um trabalho aí sobre Alexandre o Grande. Né? A principal característica dele, o que era? Ele estava na linha de frente sempre. Ele é considerado o líder que mais conquistou territórios na história. E a sua principal característica era o quê? Ele estava sempre na linha de frente. Ele ganhava os 50 mil guerreiros que ele tinha pelo exemplo. Quando tinha que ser duro, quando tinha que ser fraterno, ele era fraterno. Então, as operações especiais, tu não vai comandar... E olha que os operadores especiais são extremamente disciplinados. Mas eles precisam ser comandados pelo exemplo. No momento que tu não der o exemplo, tu perde eles. Se tu também não se autodisciplinar de te manter, né, como uma faca sempre afiada, o teu subordinado não vai te respeitar mais. Como é que ele me cobra e ele não faz?
Como é que ele me cobra tal comportamento e ele não é exemplo disso? A tropa de operações especiais, por essência, o que conduz ela é o exemplo dos seus líderes. E o executor lá na tropa de operações, ele sabe que o líder às vezes não vai executar aquilo que ele executa. Mas ele tem no seu líder sempre o norte do exemplo, de conduta, de comportamento, de cuidar dos seus irmãos. Ele vai confiar na ordem, né? Ele vai comprar a ordem, assim, não, é para fazer, sabe? Ele não fica questionando. Por quê? Porque aquele líder, ele é irmão dele e ele tomou todas as cautelas necessárias antes de a ordem chegar para ele. Se chegou para ele, ele não vai questionar. Ele não vai perguntar se o sinal verde está correto. Te dei um sinal verde para abater esse alvo. Quando o sinal verde chega lá, é porque essa pessoa que é o líder, ele já avaliou tudo. Ele já ponderou tudo. Quando ele manda a equipe fazer uma invasão tática, ele já ponderou tudo. Quando ele manda a equipe entrar num local de cerco, já está tudo ponderado. Mesmo assim, é uma ordem difícil de dar. Eu vou fazer uma pergunta, e agora é conselho de homem para homem, ou de convivência. Quando a gente fica muito vivendo operações especiais, a gente acha que o mundo deveria ser operações especiais pela hierarquia e disciplina. Ou, em vez de ser quadrado do 1 ao 5, tu fala, cara, não tem necessidade de 2 e 3. Se você analisar o 1 e o 4, tu chega no 6. E por muitas vezes eu achava que até o trato com os meus filhos, às vezes assim, a convivência, a gente acaba pensando, para que poderá? Para que isso? Para que aquilo? Porque internamente tu já pensou em todas as decisões. Como é pro caveira separar o caveira do convívio social quando você não está lidando com um homem de operações especiais ou um militar? Aqui o 01 falou bem antes, assim, a gente tem um grande atributo do é a flexibilidade. Mas tem que respirar muito fundo. A gente tem que respeitar as limitações das pessoas, tem que saber conviver com elas e saber trabalhar com isso. Nem todo mundo, como tu falou, vai ter os mesmos atributos que tu tem, as mesmas competências, valores. as mesmas habilidades, valores, né, atitudes, né, principalmente atitude. A gente sabe disso. Então, e a gente sabe quando a gente vai para um cenário, a gente vai trabalhar com essas pessoas. Então, a gente tem que aprender a conviver com elas. Flexibilidade. Eu vou, assim, o Douglas, antes de ser caveira, eu tinha como principal característica, eu era muito exigente comigo. Muito exigente comigo. E quando eu interagia com os outros, eu media o outro pela minha régua. Se eu posso, o outro tem que poder. Se eu posso virar a noite estudando, o outro tem que poder. Se eu posso isso, o outro também tem que poder. E aí eu errava profundamente. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Aquilo que é importante para mim não é importante para o outro. Aquilo que é prioridade para mim, talvez para ele seja secundário. Então eu não posso medir o outro pelo meu padrão de comportamento. Eu tenho que tentar fazer com que o outro veja no meu comportamento um exemplo a ser seguido. Se ele vai querer aderir ao teu comportamento ou não, é com A ele. gente usa nas operações, né, conquistar mentes e corações. Eu tenho que conquistar o teu coração e a tua mente para tu fazer algo parecido com o que eu quero, para que a gente obtenha o melhor resultado. Então, o OE, o operador, principalmente aqui o efetivo do BOP como um todo, nas enchentes ficou muito caracterizado isso. Nós mandávamos 2 operadores por um cenário e eles pegavam aquelas pessoas todas diferentes, sem capacidade nenhuma, e aquele grupo virava um grupo. Quando tu ia lá, tu via assim, pô, mudou a realidade. E aqui a gente está falando de autoridades públicas lá que o pessoal ajudou Eu vi. a Prefeito, montar. Mas deputado, assim, vereadores, aquelas pessoas viam naquele caveira o quê? Um exemplo de conduta, um exemplo de organização. E em nenhum momento os caveiras rebaixavam ninguém. Não mediam o outro pela sua régua. Por isso que a gente fala a questão da humildade.
E isso, o ser humano, ele tem que se Isso é um moldar. conselho para quem tá em casa, hein? O Zerão falou também aqui, tu já também comentou a questão da liderança, né? Nesses momentos é que tu aflora o teu perfil, a tua característica de líder, né? O líder é aquele camarada que reúne todas as pessoas e faz com que o propósito dele seja o propósito dos outros. E todo mundo compre o propósito, entendeu? E siga ele, entendeu? Então, o líder é aquele camarada que faz a diferença na vida das pessoas. E como é que a gente chega lá, então, 2 operadores, 3 operadores, não são oficiais? Ou seja, a gente pensa assim, pô, o soldado, um sargento no mundo militar é um camarada que é vocacionado somente para execução. Não pensa, não faz gestão, ele só executa. Não, o operador de OE, ele é um líder. Então, para ser líder, tu é um gestor de pessoas. Tu tem que chegar lá naquele grande grupo e reunir eles, explicar para eles como é que funciona o processo e fazer o prefeito compreender, fazer o vereador compreender, fazer o secretário compreender e todo mundo trabalhar no mesmo sentido e produzir resultado. Então, isso é liderança. E aí se faz liderança com o quê? Tem que ser flexível, tem que ser humilde, né? Tem que se colocar, tem que ser empático, se colocar nas pessoas, no local das pessoas. Afinal de contas, a gente chegava numa cidade completamente Arrasado. arrasada, dizimada muito. pelos efeitos climáticos, sem água, sem luz, sem comida, completamente destruída, né? Sem rua para andar, nada. E muitas daquelas pessoas que trabalharam com nossos operadores também estavam sem casa, também tinham perdido familiares. E como fazer com que aquelas pessoas produzissem resultado? Então, se tu for arrogante, se tu não for empático, se tu não for humilde, se tu chegar lá e começar a mandar, simplesmente, a gente chama de cagar a ordem, né? As pessoas não vão seguir eles, não vão seguir. As pessoas, cada um vai seguir o seu rumo. Então, como juntar pessoas atingidas, pessoas moralmente até dizimadas, né? Não só fisicamente, mas moralmente dizimadas, e levantar a moral delas e fazer elas reconstruir a cidade delas. A cidade é delas, o espaço é delas. Como fazer isso aí? Somente com liderança. E aí É o exemplo, né? flexibilidade, É o exemplo. humildade e assim por diante. É porque no momento do caos, se tu chegar e impor alguma coisa, as pessoas vão aceitar. Porque eles precisam de uma palavra de ordem. Se chegar alguém brabão lá e der uma ordem, os caras vão aceitar. Só que eles vão aceitar até enquanto as forças deles durarem. Na hora que der uma dificuldade, ele já não vai mais aceitar e tu já vai virar o ditador. Isso aí. Então, qual é a melhor postura? Eu quero conquistar as pessoas a fazerem aquilo, eles têm que entender que aquilo é o melhor para eles. E às vezes o exemplo vai fazendo isso, né? Nós temos hoje aí um grande líder na instituição, que é o Feoli. Né? O Coronel Feoli é um grande líder na instituição. E como é que ele ganha isso? Através da sua postura. Tu pode não concordar, tu pode discordar do posicionamento dele, mas tu sabe que a postura dele sempre vai ser o quê? Pelo bem da tropa e pela proteção da comunidade. Fazer sempre o seu melhor. Isso é a linha de pensamento dele. E essa é uma postura que como é que tu cria isso, essa postura? É no dia a dia. O Caveira, ele constrói essa postura dele no dia a dia, no comportamento que ele tem consigo e com quem está no entorno. Como é que ele vê a sua profissão? Como é que ele vê o seu irmão do lado? Como é que ele trata a sua família? Isto é no dia a dia e isso vai resultar lá na operação depois. Então, se a gente não cobra algumas coisas no dia a dia de nós, como é que a gente vai cobrar lá na hora do caos? Então, esse padrão de ser, né, do teu exemplo, aquela fala serena, firme e até exigente no momento que tu vê que o corpo fraqueja para tu dar um ânimo na criatura, né, é necessário, mas sempre de forma educada. Então, tu vai ver lá o homem de operações especiais dentro desse sentido. Se tu olhar assim esses filmes que falam das operações especiais, tu sempre vai ver um cara que ele tem um tipo de postura coerente.
entendeu? Pode ter aquela coisa meio folclórica, mas ele sempre é coerente na postura dele. Principalmente nas decisões, né? Agora, até na última, infelizmente, nessa tragédia que a gente teve em maio, teve uma postagem no Instagram de uma determinada prefeitura que nós tínhamos trabalhado ano passado, foi em Mussum. E aí eles botaram uma foto da reunião que estava acontecendo e eles marcaram um operador nosso. Olha aqui, fulano, aprendemos com vocês. Eles estavam fazendo a mesma metodologia de trabalho que nós tínhamos ensinado para eles ali, né, e executado com eles no ano passado. E que funcionou. Então, nós não estávamos lá, porque a gente não conseguia chegar naquela cidade, aquela cidade estava ilhada. Então, eles se organizaram e deram conta do problema. E do jeito que a gente... E aí eles pegaram e marcaram, ó, aqui, fulano, aprendemos com vocês. Aquilo ali foi muito marcante. E agora tu me fez me lembrar, teve um prefeito que, lá no final daquela operação, ano passado, lá no Taquari, chegou e disse assim, nós aprendemos muito com vocês. E nós vimos até quando vocês começaram a nos desmamar, vocês começaram a sair aos poucos e começaram a inserir os policiais militares locais. E num determinado momento vocês tiraram até os locais. E num primeiro momento a gente viu cada fase dessas, o prefeito dizendo para nós, né? Cada fase dessa a gente, num primeiro momento, nos dava assim, estão nos abandonando. Na realidade não era essa. A gente estava como um pai que começa a deixar o filho caminhar com as suas pernas, porque eles aprenderam. A gente não quer ninguém que siga cegamente a maneira como a gente quer. Senão a gente vai virar ditador e não é isso que a gente se propõe. A gente quer que a sociedade ande, só que a gente tem que proteger ela quando ela está vulnerável. Vou fazer perguntas bem para quem já passou. Eu acho que vai doer na pele. E para quem vai tentar, vai descobrir. Essa vai pro 07. Orações de operações especiais. Qual parte da oração te causa calafrios? Que nunca envergonhamos a nossa fé, a nossa família, os nossos camaradas. É doído. Porque é um trecho em que coloca à prova exatamente como nós devemos nos portar durante toda a nossa eternidade aqui, nesse plano. E que nunca envergonhemos a nossa fé, nossa família ou os nossos camaradas. Então a gente está se colocando abaixo de todo mundo, né? No máximo no nível de todo mundo, mas nunca acima deles. Sempre privando pelo coletivo, sabe? Sempre tentando honrar a todos, sempre tentando ser caro, né? E preservar ao máximo as pessoas que são caras, familiares, irmandade, doutrina. Então é a parte mais significativa, né? Que a gente sempre mais destaca na oração é esse trecho aí. Pergunta agora pro Coronel Douglas. O que o sino significa para o senhor durante o curso? Cara, eu acho que é quando tu encontra o teu limite. O sino representa isso. Quando tu não tem mais condições de prosseguir. Então o sino, ele é temido por todos nós por isso. Porque tu não quer encontrar o teu limite. Tu não quer que tu chegue a tão derradeiro momento, né? E por isso que é importante tu te adaptar o mais rápido possível ao turno. Porque o turno vai te afastar do sino. Só que para isso tu tem que te entregar para o turno e vice-versa. Então, eu citei aqui da questão da hipotermia. Eu perdi 11 quilos. Então eu não tinha gordura corporal. Então eu entrava na água, daqui a pouquinho eu estava batendo o queixo, daqui a pouquinho eu não batia mais o queixo. Eu já não estava mais sentindo. E eu precisava que o turno me acolhesse para eu continuar sobrevivendo naquilo. Então tu chega no teu limite. E tu vai chegar em algum momento. Ou numa fobia de altura, ou em alguma etapa que te dê algum problema. E aí, esse processo de entrega, o sino para ti é assim, ó, tu chegou no teu limite. Pode ser psicológico, pode ser físico, mas tu chegou no teu limite. E esse limite ele pode nunca chegar, dependendo da relação que tu tem com os teus irmãos naquele grupo.
E tem pessoas que não conseguem ver isso. Acham que ser humilde e ajudar o próximo é um sinal de fraqueza, quando na realidade é talvez o maior gesto de grandeza que alguém pode fazer é se entregar a ajudar o outro. Dos 11 mandamentos, qual é o mais desafiador para você diariamente? O controle emocional. Controle emocional. O controle emocional eu acho que é o que guia todo o teu dia a dia. A gente sempre diz, a gente fica brabo, fica burro, né? A gente fica brabo, a gente perde a capacidade de enxergar determinadas coisas no meio de um problema. A gente perde a capacidade de raciocinar de forma coerente, né? Em determinadas decisões difíceis. Então, o controle emocional é o mais desafiante, né? Porque vários momentos do dia a dia, principalmente quando a gente está no meio de um problema, né? Um problema complexo, várias situações daquele entorno vão te forçar a tu perder o controle emocional. Que as coisas não vão acontecer do jeito que tu quer, porque as pessoas não vão estar no local onde tu determinou, que a logística não vai chegar na maneira que tu queria, o método ele demorou para ser implantado, as pessoas não estão atendendo as coisas que tu precisa. Então, é natural que quando a gente chega no local de uma ocorrência, a gente não vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam certinho do jeito que a gente quer. Vai demorar para isso aí acontecer. Então, durante todo esse momento, a gente tem que manter a frieza, a tranquilidade, estar sempre raciocinando, para estar sempre trazendo as pessoas para o nosso lado e fazendo com que elas trabalhem conosco. Porque se a gente começar a brigar, a gente começa a afastar as pessoas, o processo não vai funcionar nunca. Então, o controle emocional, ele é realmente aquilo que guia todas as nossas ações, né? O que vai te manter equilibrado para que tu possa exercer as demais, né? Os demais mandamentos e se relacionar com todas as pessoas e fazer com que o processo, que o resultado aconteça da melhor maneira possível. Espírito de corpo. É algo... Tu ter amor ao que tu pertence é algo que é de uma grandeza impressionante. Ter orgulho àquilo que tu pertence, né? O povo gaúcho, ele tem orgulho de dizer que é gaúcho, né? E talvez isso nos diferencie de todo o resto do Brasil, né? A gente canta o hino rio-grandense com orgulho, né? Pertencer a uma unidade de operações especiais, pertencer ao BOP e defender aquela ideia de integridade significa esse espírito corporativo, né, de cuidado, de ter orgulho daquilo. E eu acho que o trabalho que a nossa instituição vem fazendo disso, de fazer com que o brigadiano ele se valorize cada vez mais, de pertencer, né? Ele não é um brigadiano lá do município do interior. Ele faz parte da Brigada Militar, que é um patrimônio do nosso estado, né? Pertencer à unidade do BOP, é a elite da brigada. Então, essas coisas, esse espírito de corpo, ele traduz esse amor que tu tem de pertencer a algo. A gente não está sozinho no mundo, né? Como é bom pertencer a algo. Então, esse espírito, para mim, significa isso, né? Filme Tropa de Elite. Uma das cenas emblemáticas o emblema da unidade é uma caveira que representa a morte. Ideologicamente, vitória sobre a morte, para quem tem a oportunidade de caminhar com os senhores. Resumo da ópera. A pergunta é: a caveira representa a morte? A caveira em si, né? Ela isoladamente dentro do símbolo, dentro do brasão, ela representa a morte. Só que a faca, ela está cravada nela, porque daí ela completa o sentido de ser de operações especiais. É a vitória sobre a morte. Porque nós somos uma tropa
que ela é preparada realmente para enfrentar qualquer problema. Somos, como a gente fala, né, a gente é o remédio mais forte para situações de alta complexidade, para o crime mais violento, aquilo que já está sendo chamado de criminalidade ultraviolenta. Então, nós somos o remédio mais forte, por quê? Porque o pessoal ele é tecnicamente mais preparado, psicologicamente mais preparado também, né? Tem um armamento mais adequado para enfrentar situações complexas. Agora, tudo que a gente faz operacionalmente, a gente resolve com força letal? Não. Não. Muito pelo contrário. A gente sempre procura preservar, né, a ocorrência como um todo para não usar a força letal. Porque até a gente já conversou sobre isso aí, Pirata. É ilógico eu pensar que a todo momento eu tenho que usar a força letal. Porque se eu pensar que a todo momento eu tenho que usar a força letal, é porque eu vou colocar o meu operador para tomar tiro também. Qual é a lógica disso? Entendeu? Então eu tenho que tentar preservar ele o máximo possível para que ele não seja colocado nessa situação. Então a gente não vai usar força letal. A gente vai usar a força letal sim quando é muito necessário. Que daí é a última ratio, é o nosso último recurso. Então, a vitória sobre a morte, que é o símbolo, o objetivo, a heráldica, o significado, ela é exatamente isso. É a nossa nosso voltar para casa, né? É a gente chegar numa ocorrência, salvar a vida das pessoas e voltar para casa vivo, entregar para a família uma pessoa que a gente salvou, entregar uma mulher, entregar uma criança, entregar um homem, entregar um idoso, entregar uma pessoa da sociedade salva por uma ação nossa e voltar para casa salvo, né? Voltar para nossa família, aquilo que a gente defende na sobrevivência policial, né? É voltar para casa. Então, vamos usar a força letal quando necessário? Usaremos. E faremos de tudo para a gente voltar vivo e tombar só do outro lado. Por quê? Porque naquele momento ele escolheu por isso e usamos a força necessária. E se ele tombou do outro lado de forma mortalmente, letalmente, o problema é dele, com todo respeito, tá? Mas foi uma opção dele. Agora, a simbologia, a vitória sobre a morte, que é o significado, né? Todo mundo faca na caveira. Ele tem esse sentido. É voltar para casa vivo, é salvar a vida das pessoas. Esse é o objetivo das operações especiais. Tu me permite só... a heráldica, como ele disse aqui, é isso. Mas para mim a caveira, ela é o receptáculo da razão. O caveira, ele faz de tudo para não usar a força. Até complementando ele. Ele é um estrategista nato. Ele faz de tudo para não usar a força. Então eu gosto sempre de olhar aquela caveira que eu carrego como o receptáculo da razão. E vai muito ao encontro do que ele disse aqui do controle emocional. Talvez quando eu explodo com alguma coisa ou com alguém, eu saio tremendamente triste daquilo, porque eu não consegui guardar de maneira racional aquele momento. E aí eu me afastei do meu brevet. Então essa questão do símbolo, né, da caveira, o caveiro, o operador especial, ele faz de tudo para não usar. Ele quer entrar naquele ambiente hostil, cumprir a missão sem nem ser percebido. Ele quer entrar num ambiente, organizar o ambiente, e quando ele sair, o ambiente continuar organizado, como se ele nunca tivesse chegado ali. As pessoas vão fazer as coisas, então é o receptáculo da razão. Até para completar o Zanon falou que é verdade, na história a caveira sendo usado como símbolo em várias outras momentos históricos, né? Em várias outras tropas, em vários outros momentos da história do mundo, realmente a caveira ela representa o receptáculo, representa, tem inúmeras histórias da história de combates, da história do mundo, da história de sociedades, da história de populações, de países, que a caveira realmente ela simboliza o receptáculo da sabedoria. É o ente mais caro, né, da simbologia. É que nas operações especiais ela representa a vitória sobre a morte, a faca cravada. Então, a caveira, isoladamente dentro da simbologia, ela é a morte. Mas ela é a morte por quê? Porque tem a faca que é cravada nela, que vai representar daí o objetivo das operações especiais, que é a vitória sobre a morte. Mas, realmente, ela nasce na história, isoladamente, a caveira, em muitos momentos, né, da evolução da humanidade,
dos combates, né, das guerras e tal, a caveira ela representa o receptáculo da sabedoria. A gente está caminhando para o final, mas eu tenho mais 2 perguntas aqui para fazer de peso. Do que um homem de operações especiais é feito? Para os 2. Ele é feito da sua simplicidade. Ele é, a gente sempre falou aqui em humildade, né? Realmente, o homem de operações especiais, ele é humilde e simples por natureza. Ele não é egocêntrico, não é arrogante, não é embusteiro, né? E tá cheio. Tem bastante. Eu já vi caveira de Instagram, que tem número e tudo, tá? Tem. A famosa frase do Tropa de Elite, nunca serão. Nunca. Assim, o caveira, ele... São pessoas normais Isso aí. que se colocam em situações difíceis e situações especiais, né? Eles querem fazer algo que às vezes é acima da complexidade que uma pessoa faria. Então, mas ele é uma pessoa normal, só que ele se coloca numa situação para fazer algo que dificilmente as pessoas conseguiriam se colocar, né? Essa entrega. Mas são pessoas normais, não são super-heróis. Isso aí. Só que o espírito dele quer se colocar acima disso. Não vai ter como terminar isso aqui hoje, porque eu não falei das ações do BOP, tá aqui no roteiro. Eu não falei sobre os últimos 6 meses que aconteceu no estado que o Sim. BOP teve à frente. Isso aqui é 1%, Sim, Pedro. tá, do que uma unidade de operações especiais faz, né? E a gente caminha basicamente para o final aqui. E eu quero deixar o convite e convidar vocês para que a gente faça mais episódios. E eu vou fazer um desafio. Primeiro, saber se vocês aceitam retornar aqui. Claro, não tem problema. E para você que está assistindo, hoje, segunda-feira, primeiro episódio, eu vou soltar a caixa de perguntas aqui para vocês e você vai mandar a sua pergunta para esses homens de operações especiais para que a gente possa continuar esse episódio falando de curso de operações especiais, de ações do BOP, curiosidades do que acontece dentro do curso, e se for pertinente responder, a gente vai levar a resposta para vocês. Mas a última pergunta para a gente encerrar, e não tem como encerrar, porque a gente falou de curso, falamos de edital aberto, tá? Mas não falamos do curso desse ano. Primeira coisa, né? Vai ser bem densa a pergunta e pode se estender na resposta. Quem não se inscreveu dá tempo, ou já acabou. E quem já está lá dentro, parece que foram 73 candidatos. Qual bizu que o senhor deixa para esse cara que passou essa etapa, que vai enfrentar o curso, tá? E para aqueles que pretendem se tornar caveiras futuramente, que vão começar a treinar, qual é o bizu que o senhor deixa para o cara que já está nesse curso e para o cara que sonha em ser um caveira? O edital do curso já está em andamento, já encerraram as inscrições, já está no processo seletivo, né? Então os candidatos, né, que são em 73 que se inscreveram agora, estão em 71, já estão na fase das testagens específicas, já fizeram o exame de saúde, já fizeram o teste de adaptação física, de aptidão física, o TAF, e agora estão nos testes específicos. Então não há mais possibilidade de inscrição, né, agora nesse curso. Segunda pergunta é o bizu para eles que estão ali, né? Cai para dentro. Não tem o que dizer, né? Vai, continue e vai. Tem que ir, entendeu? É força de vontade, é a querência, que, né, no curso sempre vai dar a vontade de ir embora, resistir a isso aí. O sino, né? O 01 falou aqui, o sino é a sua fraqueza. Bateu o sino, tu entregou a tua fraqueza. Tem que fugir do sino. Foge da tua fraqueza. Procura teus valores, procura tuas fortalezas internas e vai. Então é isso que a gente tem para dizer. A fase que eles estão é porque eles já se prepararam, já se inscreveram, né? Agora estão sendo testados fisicamente, né, naqueles testes específicos do curso,
Então agora é passar por isso e cair para dentro. E pros que querem fazer o curso, Os tentantes. os tentantes, bom, vamos dizer assim, nós não precisamos de atletas, né? Não precisamos de atiradores, sempre digo isso, né? As pessoas pensam que não, tem que estar, fisicamente tem que estar top, tem que estar excelente. Quem conhece ali o edital, eu digo sempre, se o camarada faz o mínimo daquilo ali, faz o suficiente para passar, ele tem condições de chegar até o final do curso. Ponto. Então, ou seja, o TAF tem que ser muito bom. Ah, mas eu tenho que estar E no TAF. Não precisa estar E. Se tu tá muito bom no TAF, tu chega até o final do curso. Agora, o cara não pode ser um sedentário. Porque o sedentário, claro, tu vai ter mais dificuldade durante o curso. Então, o camarada vai se lesionar fisicamente, vai ter problemas nas articulações, vai rasgar um músculo, sabe? Aquelas coisas físicas que vai acontecer. Então, o camarada que ele é sedentário, ele vai encontrar muita dificuldade. Então, o camarada, eu quero no próximo curso. Então, mantenha a tua atividade física, né? Vai para uma natação, faz uma natação, né? Não faz uma natação somente em piscina, cai num curso d'água, num açude, num lago, né? Se conhecer numa dificuldade maior, que sair numa piscina e cair num lago é diferente. Então, tem que ir para lá, tem que se experimentar também. Então, se mantenha em atividade. Se mantenha em atividade, entendeu? Em atividade com condições de passar por aqueles testes específicos. E depois que se inscreveu, aí volta a resposta anterior, né? Cai para dentro. Cai para dentro, entendeu? Resiste às suas fraquezas e o objetivo é chegar até o final. Eu tenho que concluir o curso. A todo momento ele tem que responder isso aí para ele. Eu tenho que concluir o curso. E vai. Então, tem muito o que dizer. Coronel. Cara, eu acho que foi dito tudo aqui, né? Agora os dados estão lançados e cabe agora aos candidatos se apresentarem para o curso. A gente deseja aí muito sucesso a todos eles, né? Mas o curso só a vivência que vai dizer quem é que vai chegar ao final. Eu ia encerrar, juro, mas eu sou obrigado a fazer essa. Pra gente não se tornar tão... É porque eu sei que quem tá assistindo em casa não quer que termine. A gente tá falando de... Então, continue. Continue. Só que flexibilidade. O pessoal da produção aí já vai... Mas assim, ó. Curitiba, estado do Paraná, penúltimo COESP que teve, formou uma mulher. Essa não tava no roteiro. Uhum. E ela é caveira. Salvo engano, ela é a única mulher no Paraná caveira. Posso estar errado. Tá? Sim. Formou no penúltimo COESP. No Rio Grande do Sul, tem alguma mulher formada? E se não tem, mulheres podem se inscrever também ao curso de operações especiais? Como é que funciona? Isso é de estado para estado ou não existe isso? No Rio Grande do Sul nós não temos mulheres formadas. Mulheres já tentaram, até porque o curso ele permite que as mulheres se inscrevam, né? É todo policial militar. Então não faz essa distinção ser homem ou mulher. Então a mulher pode se inscrever. Em edições anteriores, mulheres tentaram, mas não conseguiram chegar até o final. Então hoje nós não temos mulheres formadas aqui no BOP do Rio Grande do Sul. Tá. Por que essa pergunta? Essa pergunta eu fiz para responder alguns idiotas, tá? De internet, de mídias sociais, de meios de comunicação que falam sobre essa questão estrutural, de machismo estrutural. Se você acha que é forte, se você acha que tem capacidade, é só botar o número da matrícula, é só fazer o TAF, é só passar pelo edital e se você conseguir bancar a sua etapa, tu vai ser uma caveira. Eu fiz essa pergunta proposital porque tá cheio de imbecil na internet. De vez em quando é bom dar essas lapadas para que fique o recado, tá bom? Mas para você que acompanhou o Bisurano com o Pirata, primeiramente eu quero agradecer ao Caveira 07, ao subcomandante da Brigada Militar, Coronel Douglas, tá aí na condição de da frente da instituição. E uma coisa que é muito interessante, senhores, você que está assistindo, e quando falo que eu sei é porque eu sou amigo pessoal desses dois homens que estão aqui. A agenda deles é extremamente inflamada, tá? Tenente Coronel Santos Rocha tá passando por... Olha só, quanto tempo o senhor é caveira? 2005, bota aí 19 anos. 19 anos de caveira, fora a instituição. E tá sendo aluno agora. Estou sendo aluno. Tá sendo aluno.
O Coronel Douglas não tem nem o que falar, né? É 3 horas da manhã, tu vai pegar ele online. E eles encontram tempo vindo aqui exercer o que eles exerceram há muito tempo atrás. Ser voluntários. Eles não estão aqui obrigados, eles não estão ganhando nada para estar aqui. E eles vêm aqui compartilhar o conhecimento, falar um pouco da história deles, para você conhecer um pouco mais da Brigada Militar e do Batalhão de Operações Especiais. Então eu quero agradecer a humildade que a gente tanto falou aqui, tá? Em estar conversando aqui com o Mérito Mortal, falando sobre operações especiais, falando sobre polícia, e dizer sempre que é uma honra ter vocês aqui. Nós é que agradecemos, né, 07? É um prazer. E falar de algo que nós amamos não é trabalho, é um prazer mesmo estar aqui. Muito obrigado pelo espaço. É bom porque a gente desmistifica muitas das coisas. Nós não somos super-homens, nós somos pessoas normais que fazem coisas especiais. Isso aí. Simples assim. Sangramos, suamos, choramos, morremos. Somos pessoas comuns. Ninguém sonha que Caveira é Somos extremamente somente operadores especiais, mas como pessoas, somos pessoas comuns. Somos muito chorão. Muito. Chorão. Eu sei. Suamos bastante pelos olhos, como a gente fala lá. Sim. Suamos pelos olhos muito lá. Pra você que acompanhou o Bisurando com o Pirata, obrigado pela presença. Fica ligado, segunda-feira que vem tem mais. Manda amanhã, terça-feira, manda sua pergunta que a gente vai ler aqui, vai falar quem é a pessoa e a gente vai direcionar a tua pergunta para esse grupo seleto de operações especiais aqui do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a Desmodos, tá? Nosso patrocinador oficial, ao GG Concurso, tá? A Invictus, que está nos apoiando, dizer que nós somos extremamente gratos. E agradecer a você, que está aí assistindo a gente até agora, essa hora da noite. Segunda-feira a gente aguarda vocês e até a próxima, se Deus permitir. Obrigado.